A paz do Senhor a todas. Pode tomar assento, tá? É um prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, mais conhecida como Tia Pri. Aquele ali está é o meu esposo, o tio Natanael, né? Casou com uma tia, mas é tio também, né? Nós acabamos chamando de tio Natanael. E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente sabe e ajudando com esse ministério maravilhoso que o Senhor nos deu. Eu não sou nada além de um instrumento nas mãos do Senhor. Assim como uma guitarra ou qualquer instrumento, mas lindo ele seja, se ele não estiver na mão da pessoa que sabe usar, ele não vai produzir som algum, ou o som produzir vai ser feio, porque a pessoa não sabe usar. Assim também somos nós, apenas um instrumento. De nós mesmos não temos nada. Mas quando a gente se coloca na mão do Espírito Santo para que ele nos use, ele é como um músico, como alguém que sabe usar, alguém que sabe produzir o som perfeito. Assim ele sabe nos usar, da maneira que nós somos, com as nossas limitações, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. O nosso Espírito Santo, que cuida de nós, que nos escolheu, que te escolheu, é quem te usa, e é ele também que vai usar a minha vida aqui nessa casa. Amém? Antes de começarmos, eu gosto sempre de saber, assim, mais ou menos, com quem nós estamos falando. Quem são vocês? Então, eu gostaria de saber quantas aqui são professoras de escola dominical. Quase a metade, mais ou menos, né? Quantas são professoras de cultinho infantil? Algumas, ok. Quantas aqui trabalham com regência de louvor, coisa assim? Algumas também, um pouquinho, né? Quantas pregadoras nós temos aqui? Oh, Jesus, tem mais de uma mão levantada. Tem uma assim, né? Levanta a mão, quem é pregadora aqui? Isso, muito bem. Todas nós que trabalhamos com crianças, que lidamos, seja na escola secular, tem uma professora de escola secular aqui? Tem uma, está todo mundo assim. Seja na escola secular, seja na tua escola dominical, cultivo infantil, seja na inteligência do teu departamento, não importa. Você lida com criança, você é uma pregadora. Essa é a tua missão principal: ministrar a palavra de Deus para as crianças. Não importa se você vai usar o louvor, se você vai usar uma história, se você vai usar um conselho, você vai estar ministrando a palavra de Deus. Você é uma pregadora. Eu creio e oro e peço a Deus que quando nós terminarmos esse curso essa tarde, mais pessoas tenham coragem de levantar a mão e dizer: eu sou uma pregadora, né? Porque a gente sempre tem aquele temor de dizer isso. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós não somos babás, não somos cuidadoras, não somos mães, não somos tias daquelas crianças que nós cuidamos. A nossa missão é anunciar o Evangelho para elas. Quem anuncia o Evangelho é pregador da palavra. Amém? Quando a gente começa um evento, uma aula, principalmente assim depois do almoço, juntos no memória, é sempre bom a gente começar com uma música. Porque a música, ela tem o poder de mudar o ambiente e até o estado de espírito da gente. A música, ela pode fazer você ficar com sono, por isso que a gente canta com os bebês. Ou ela pode fazer você ficar irritado, animado, ou mais acordado. Então nós vamos cantar um louvor que eu gosto,
voz, até se eu dar um pouquinho aqui no microfone, eu estou saindo e vai vir, tá? Então ela pode vir um pouquinho. Quando a gente trabalha com o louvor das crianças, principalmente se for da história, coisa assim, tem que ser um louvor que ele termine assim, calminho. Mesmo se ele for agitado, finalzinho tem que deixar todo mundo calminho, tá? Para não dar trabalho para quem vai ministrar com lá. Agora, antes da gente entrar no assunto mesmo, vou chamar aqui o meu esposo, que já está falando um pouquinho sobre quem nós somos, tá? Você conhecer um pouquinho mais do trabalho da equipe Tia. Paz seja com vocês. Amém. Todos vocês, não tem nenhum irmão religioso aqui para me ajudar. Exceção do irmão aqui, esposo. Estou muito feliz de estar aqui nessa tarde. E nós, como a gente já falou, nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Assim que nós casamos, há 9 anos atrás, a Tia Pri já trabalhava com crianças desde os seus 13 anos. E como foi de Deus esse casamento, eu tive que entrar, né, nesse trem junto para ajudar ela. E faço isso com a alegria no meu coração. E posteriormente, assim que nós casamos, Deus nos direcionou a criar um jeito de compartilhar aquilo que nós sabemos, aquilo que as outras pessoas sabem, através da internet. A gente usa a internet para divulgar o nosso trabalho, não somente, mas nós criamos um site para quem trabalha com crianças. Então, se você acessar o site tiapri.com, você vai encontrar ali aulas que a gente ministra, né? Assuntos temáticos voltados ao evangelismo infantil das suas crianças na igreja, sugestões, artigos, ideias, decorações, um monte de coisa legal que você vai encontrar, tá? Então, a gente compartilha essas ideias através do site. É um site que nós criamos, nós pagamos, nós mantemos, não cobramos para você acessar, você acessa de graça, tá? E eu acho que esse compartilhamento de ideias é muito importante, né, para o ministério. Aí você vai encontrar tudo quanto é tipo de informação relacionada ao evangelismo. A gente recebe muitas informações, muitos pedidos de pessoas, o que fazer, como fazer, para que fazer. Então a gente sugeriu então, que a gente criasse esse ambiente para que as pessoas entrassem ali, pesquisassem ali as informações e compartilhassem também com outras pessoas, tá? A gente abrange essas 4 etapas, né? O que a gente chama de evangelismo infantil integrado. Não há evangelismo infantil sem envolvimento dos pais, sem envolvimento da igreja, das crianças e sem nosso envolvimento de educadores. Nessa manhã nós acabamos de receber a revista Nova Escola, né? Uma revista de conteúdo educacional secular. E nessa revista tinha um conteúdo sobre questões tópicas que existem na sala de aula, por exemplo, sobre sexualidade das crianças, sobre bullying. E nós estávamos só dando uma lida no resumo, questões bem importantes, irmãos, que a igreja está esquecendo de abordar, que os pais não estão abordando, mas que o mundo, a companhia dessas crianças estão abordando de forma muito sorrateira, de forma muito estratégica. Então, é momento de nós nos acordarmos, de nós nos despertarmos. Então, não esqueça, não dá para trabalhar com as crianças sem envolver os pais, sem envolver a igreja, sem nós se envolvermos. Esse é o nosso objetivo. Tá? Nós também criamos e distribuímos para todo o Brasil uma linha de materiais didáticos. A gente trouxe alguma coisa aqui, tem bastante materiais, não dá para trazer tudo porque é muito corrido mesmo. Todo esse material é feito pela Tia Pri, artesanalmente feito à mão, criado pela Tia Pri, nada é copiado, tudo é feito com a identidade que Deus dá para ela, né? Ela vem trabalhando bastante tempo nesses materiais e Jesus tem abençoado bastante, que o pessoal tem boa aceitação. Se depois você quiser dar uma olhadinha, fique à vontade, tá? E a gente tem ali alguns materiais, histórias, cânticos visuais, artigos para cânticos, decorações. E a gente também trabalha com capacitação, né? Que são nossos cursos que nós ministramos. Esse é o nosso trabalho. Tá? Então você pode visitar tiapri.com e também você pode entrar na nossa rede aqui. Espero que você tenha um bom aproveitamento nesse curso.
E a gente está aqui não porque a gente sabe, mas porque a gente vai compartilhar aquilo que Deus nos deu e vamos também aprender alguma coisa com elas, né, Tia Pri? Porque a gente está sempre aprendendo para usar isso no reino de Deus, amém? Obrigado. Mas a história não. A história você fica escutando porque você vai vendo o que vai
ensinando a criança. Então, aí nós pegamos então a história, vamos separar ela por partes, direitinho, e estudar cada parte delas, como que a gente pode fazer para deixar a nossa história bem legal, bem boa, tá bom? Vamos lá. A história começa, lógico, pela introdução. Como é que eu começo a minha história? Bom, primeiro, quando a gente depende de ocasiões tem ocasiões que você vai começar a contar a história e tá converseiro, bagunça ou agitação por parte das crianças, isso é um problema. Você não pode começar a sua história com eles fazendo bagunça. Chega uma vez, o fulano, aí até que alguns se aquietem, a história não é metade. Aí não pegou o começo, aí não entendeu direito. E às vezes a conversa vai até o fim, porque não entendeu nada no começo da história. Então a linha de introdução é uma parte importantíssima. Você tem que chamar a atenção da criança para a sua história. E aqui nós vamos ver algumas maneiras de fazer isso, tá? Mas, quando se tratar da sua aula, antes da história, você vai escolher um louvor assim calminho, como eu falei. Um louvor para deixar eles quietinhos, tá? E quando for um culto infantil, um congresso infantil, o último louvor, o louvor que vem antes da pregação, tem que ser um louvor calmo. Senão, você canta criançada já tem energia para dançar. Aí eles correm para lá e correm para cá. E as crianças adoram, né? Eles gostam. Nossa, eles amam correr para lá, correr para cá. E brincam e pulam e tá. Acabou. Tá todo mundo agitado, conversando. Agora passa na pregadora, coitada. Vai sofrer no começo até acalmar todo mundo. Então, assim, o último louvor, se você tiver um solo ou um corinho, pode ser um corinho até de adulto, para acalmar os ânimos, e daí você passar para a introdução da sua história, ou passar para a pregadora, né? Então, o louvor tem essas questões que você tem que estar analisando, porque ele te influencia o teu estado de espírito, tá? Mesma regra se aplica quando o seu grupo vai cantar no culto de ceia, ou no culto de domingo à noite, é um tipo de música. Quando eles vão cantar no congresso infantil, no culto infantil, é outro tipo. Se é uma EBF só criança, uma festa só criança, é outro tipo. Entendeu? Cada louvor tem a sua ocasião. Tá bom? Então você já prepara o teu ambiente antes de começar a tua história. Isso vai te facilitar um bocado. Tá? Preparei. Tudo bem. A sua história ela vai começar no seu planejamento. Lá quando você sentou para estudar. Bom, primeiro passo, você tem que escolher o que é que você quer ensinar para as crianças. Contar a história só por contar que Davi era pequenininho, que morava no mato, foi ungido rei, que seu Golias virou rei. Só isso, por isso, não trouxe nenhuma lição. O que é que você quer ensinar? Você quer ensinar sobre a coragem? Você quer ensinar sobre vencer gigantes? Você quer ensinar sobre ser escolhido de Deus? Não sei. Você vai ter que escolher o seu objetivo e deixar ele bem claro na sua mente. Um objetivo só. Quando a gente ministra para adultos, você pode ter várias coisas que você vai falar. Fala sobre a fé, aqui eu vou falar sobre o amor, aqui eu vou falar sobre o pecado. Mas quando é para criança, não. É um só. Para que a criança entenda bem o que você está ensinando. E escolher o seu objetivo. Normalmente, quem trabalha com escola dominical, a lição já vem o objetivo lá embaixo, né? Qual é o seu objetivo? No entanto, você melhor do que ninguém sabe as reais necessidades da sua sala. Então, seja sensível ao Espírito Santo, porque pode ser que você não trabalhe aquele objetivo que está na lição. Você pode trabalhar outro. Melhor, se adapte melhor ao que você precisa, né? Para escolher o objetivo, como é que eu faço? Você ora. Você ora porque é o Espírito Santo que vai te dar o objetivo. Certo? Muito bem. Escolhi o meu objetivo, estou planejando a minha aula. Depois a gente vai aprender ali como fazer o passo a passo do esbocinho, para você não se perder.
faz ali um resuminho, bota dentro da Bíblia, dentro da lição, né? Principalmente se a história for grande, que você acha que pode esquecer alguma coisa, você faz um esbocinho pequenininho para aprender. Você não se perdeu. Mas existem muitas maneiras de você estar começando a sua história, tá? Aqui, no 2.1 diz assim, introdução. Nesse período, você irá aprender o interesse das crianças, que pode ser uma pergunta, ou um objeto, uma figura, que a gente vai estar vendo aí depois, tá? E diz assim, objetivos da introdução. Captar a atenção e despertar o interesse. Revelar o assunto da lição e fazer com que os alunos comecem a pensar sobre ele. Na minha introdução, eu vou deixar eles mais ou menos a par do que a gente vai estar falando, sem contar tudo. Eu não posso dizer assim que agora nós vamos ouvir a história do homem que foi engolido por um peixe. Não tem detalhes. Já sabe que ele foi engolido por um peixe. Então, você vai dar uma pontinha, uma palhinha do assunto que você vai falar, sem contar o resto da história. Tá? Cuidado quando a gente for dar o título. Para você não dar um título que conta tudo. Tá bom? Exemplos de começo. Uma pergunta. Se eles estão conversando, principalmente os juniores, né, que eles são mais agitados, estão conversando e tal, começar com uma pergunta é sempre legal. Quem aqui já perdeu alguma coisa? Ah, eu já perdi. O que você perdeu? Dinheiro. Quanto é que era? Ah, era R$10. Aí daí eu me contar, e todos os outros param, porque eles adoram saber da vida do outro, né? O que aconteceu quando ele ligou contigo? Ninguém sabe disso. Aí começou o assunto, né? Sabe por quê? A história de hoje fala de alguém que perdeu uma coisa que valia muito mais do que R$10. Aí você já fez eles começarem a prestar atenção em você ou no que você vai falar. Às vezes um fala, outro fala. Deixa eles conversarem um pouquinho sobre aquele assunto que você está abordando. Aí traz a atenção para você e começa a sua história. Tá? Esse da pergunta é quando são situações que poderiam acontecer com eles, né? Provavelmente já aconteceram. Olha aqui já, uma mentira assim, grave, depois não conseguiu sair daquela. Aí às vezes eu confesso, às vezes não, né? Pois é, gente, mentira. Será, mentira? Às vezes eu contei, mentira. Aí eles começam a se interessar e eles sempre só falam super mentira. Tá? Uma pergunta é sempre uma boa opção. O que mais? Um objeto escondido. Essa caixa aqui, quando eu chego com ela, no portão, eles vêm atrás de mim. O que tem aqui, gente? O que tem? É doce. É isso, é aquilo, é pirulito. É pergunta. Porque só de ver ela, eles já ficam curiosos. A criança é, por natureza, um bichinho curioso. Eles querem saber o que é, como é que é. Por isso que quando o pai está lá construindo a casinha do cachorro, eles ficam em volta, mexendo no martelo, mexendo nos pregos, furando, dizendo não sei o quê. E o pai diz, sai daqui, menino. Porque ele dá volta, vai para o outro lado, começa a mexer no outro. E eu quero ajudar, e para que serve isso? E o pai vai perdendo a paciência, porque a criança é curiosa. Ela não sabe o que é, aí ela quer saber. Se você diz não pode mexer, ela diz, por que não pode mexer? O que tem ali que eu não posso mexer? Né? Como é que isso funciona? Então, usar a curiosidade deles é 100% certeza que vai dar certo. A criança é curiosa e ela gosta desse tipo de coisa. Tá? Isso aqui eu comprei numa papelaria, foi R$30 essa caixinha de um EVA grosso e tal. E tem um potezinho aqui para colocar a mão. Né? E ali dentro eu coloquei um objeto. Poderia ser um saco transparente, né, de presente colorido, coisa assim que não desse para ver o que dentro, para eles apalparem ou para eles colocarem na minha mão, ou até um saco de pano. Você como que seja uma coisa colorida, chamativa, né, para chamar a atenção. Quem é que sabe o que tem aqui dentro? Ah, eu vou começar a palpitar. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Deixa eu ver. Vou deixar ela para colocar a mão aqui dentro desse, você descobre. Não pode ver, só toca. O que tu acha que é? Nessa hora todo mundo vai ficar quietinho, assim que nem vocês.
que tu acha que é? Quase um arco de cabelo. Quase um arco de cabelo. E tem uma coroa. A história de hoje fala de uma menina órfã que virou rainha. Aí eu começo a minha história. Já pensou uma órfã, pobrezinha, virar rainha? Quem sabe o nome dela? Mas eu não sabia, mas o nome dela era Radassa. Mas já conhecia a minha história. Todos eles vão prestar atenção quando eles veem a caixa ou o saco. Pode ser uma caixa de sapato. Depois você vem aqui e olha como é que fica esse cortezinho assim, ó. Tá vendo? Ele só foi cortado com o estilete de um jeito que ela não passa e volta. E quando volta ele fica fechadinho assim. Tá? É uma estratégia muito legal. Estou trabalhando em curiosidades. Às vezes eu coloco um martelo ali dentro para contar a história de Noé, um barquinho para contar a história de Jonas ou da pesca maravilhosa, qualquer coisa. Pode colocar um objeto de verdade ou uma figura. O importante é que tenha alguma relação com a tua história e a partir dali você vai começar a narrar a tua história. E essas caixas também servem para brincadeira e outras coisas mais. Nós não vamos entrar em detalhes, tá? Então, atiçar a curiosidade deles é uma excelente opção para você estar começando a sua história com a atenção de todos voltada para você. Tá bom? O que mais? Tem ali uma figura diferente, mas aí tem que ser uma figura. Como eles já estão acostumados com as figuras que você sempre usa e tal, tem que ser uma figura mais, uma coisa que eles quase não viram, uma coisa mais rara. Vocês já viram um cacho de uva desse tamanho de verdade? Não, acho que nunca foi desse tamanho, eu já vi um quase. Não, desse tamanho assim, ou maior que esse, quem já viu? Não, será que existe? Não existe? Não sei o quê. Pois é, a Bíblia conta de um cachorro tão grande que 2 homens tiveram que carregar esse ombro de tão pesado e tão lindo que era. E existe de verdade. Vocês querem saber aonde? Aí eu começo a minha história, tá? Essa Bíblia aqui, ela é 1001 utilidades. Aqui dentro tem essas figuras assim que eu uso para iniciar a história, uso para fazer perguntas também, né? Eles vêm, fazem a filinha, aí tira cada projeto. Aí eu pergunto para eles, a Bíblia tem alguma história de árvore? Tem, qual? Faz as perguntas, coloca o versículo aqui dentro, estou ensinando, pode saindo as partes, aí eles têm que ir montando o chapéu de cabeça, com baralhadinho, perguntas da Bíblia aqui dentro. Essa Bíblia aqui é muito, muito útil, por isso não precisa fazer ela hoje na oficina, tá? Só vai ser um pouquinho menor, mas é uma Bíblia como essa aqui, tá? Bem útil mesmo. E esse que está colocando, você pode colocar até as figuras da sua história mesmo. Vem na lição, ou você vai usar, coloca dentro. Mas você pode pegar uma figura assim bem diferente, bem impactante, para fazer a introdução. Você tira ela já no chão, já chama a atenção de todo mundo para você. Tá bom? O que mais? Uma figura diferente, um fantoche. Alguém aqui trabalha com fantoche? Já fez, já riscou? Quem mais? Quem já riscou? Algumas pessoas. Em casa, fantoche é um recurso fantástico, tá? E assim, olha, não existe, existem pessoas que têm um dom natural para fazer fantoche, mas são raras, são poucas. Então nós, meros mortais, que não temos esse dom, temos que meter a cara e tentar fazer, tentar mexer, tentar ir explorando com seus filhos. Você começa lá com os meninos, quem trabalha com os pequenos, recursos maravilhosos. Quem que trabalha com os pequeninos também? Bom, até 6 anos, bastante. A senhora, como tocha, quando eu trabalho, na verdade eu falo para o meu esposo. Esse aqui é o Jorjão, os outros que a gente tem. E aí, às vezes, a gente faz uma casinha, quando nas igrejas por aí, a gente dá uma casinha. Quando teve
lá na sala, que daí eu fecho a porta e ele aparece na janela, né? Aí, claro, fica perto da janela, porque ninguém vai lá e tira o fantoche da mão, fica só a mão lá, assim. Ele está sempre perto, principalmente os pequenos, porque eles querem mexer, eles querem botar o dedo na boca, eles querem apertar, cumprimentar, você tem que estar criativo para estar cuidando. Mas é um recurso fantástico para chamar a atenção deles. Depois que o fantoche aparece, ninguém mais olha para você. Toda a atenção está voltada para o fantoche. E ele é muito bom para você fazer a introdução da sua história. Que nem aqui tem a perguntinha ali, tem a Lívia e minha moeda, porque a gente, quando vai contar a história da dracma, aparece tudo como ele, seu. E ele, cadê minha moeda? Cadê minha moeda? Ele interrompe, né? Aí as crianças param de olhar para mim e começam a olhar. O que foi, bonequinho? Perdi a minha moeda, minha mãe me deu uma de oferta, perdi a minha moeda. Aí eu boto eles tudo para procurar a moeda. Quem foi deixar a moedinha do menino, gente? Aí, enquanto eles estão procurando, eu pego uma moeda e te jogo no chão, né? Disfarçadamente. Ou eu peço para alguém fazer isso. Aí vem um lá, todo parceiro, cheio de moeda. Aí, não, eles são tão assim que eles vão lá entregar um fantoche, né? Aí eu vou dar pra ele, pode deixar. E aí, dali, despede o fantoche e começa essa história. Não começa essa história com o fantoche ali, porque eles não prestam atenção. O fantoche tem que sair de cena. O fantoche é só para chamar atenção para você, tá? Dá certo contar a história inteira do fantoche? Olha, eu já tentei, talvez eu me consiga, né, fazer melhor, mas eu achei que fica muito cansativo. Cansativo para quem faz, porque cansa, né, o braço ele muito tempo em pé, e cansativo para as crianças também, porque o som da voz, quando você faz um fantoche, ele não é tão audível, tão claro, né? Não é tão, porque normalmente a pessoa imita outra voz e tal, então fica um pouquinho difícil. O bom mesmo do fantoche é você usar ele na introdução. Usou para chamar a atenção do tema que você quer, despede, beijo, tchau, começa a sua história. Ele pode até voltar no final. Às vezes eu fazia assim, ele vinha, aí conversa, oi, tudo bem? Vai contar uma história, tia, vou contar uma história, eu vou prestar atenção, ele dizia, e depois eu volto para fazer pergunta para as crianças. Então tá, eu vai lá, vai sentar e vai ouvir a historinha e depois você volta. Aí ele sai de cena, eles ficam todos atentos porque querem responder as perguntas do fantoche. Depois, né? Conta a minha história agora e ele vai voltar para fazer as perguntas. Aí ele volta e faz as perguntas e eles respondem certinho, né? Todo mundo atento para poder responder o fantoche. Ficou muito legal. Uma vez nós fizemos um bom pastor, daí ele apareceu na janela, bem pequenininho, bem pequenininho. Aí ele veio que apareceu e tal, mas eu tenho que ir, a minha mãe está me chamando, eu já volto. Saiu, contei a historinha. Quando ele voltou, já acabou a historinha, já contei, e agora? Aí ele fica triste, mas eu queria tanto ouvir. Eu disse, eu já contei, vou contar de novo. Conta, tia, conta. Eu disse, não, faz o seguinte, você quer ouvir de novo? Quero. Então as crianças vão te contar. Vamos lá, quem das crianças sabe contar para ele a historinha de novo? E eles contaram a historinha certinho com o pastor, de novo. Eu usei ele para chamar atenção e aí usei de novo para recapitular o ensino. Eles nem perceberam, tudo para eles uma brincadeira, uma diversão. Mas além de eu conseguir atenção, ainda recapitulei com eles tudo que eles tinham aprendido. Tá? Quem trabalha assim com os bem pequenos, os grandes também gostam de fantoche, tá? Eles também gostam de fantoche. Mas você pode colocar os maiores, 11, 12 anos, até mesmo para fazer o fantoche. Adolescentes também gostam de ser o fantoche na idade dos pequenos. Se acham tal, eles fazem uma coisa dos pequenos, assim, sabe? Se acham grandes. Então você pode pegar eles e colocar lá para fazer com os pequenos, que eles gostam muito também. Quando eu trabalhei com os pequenininhos, eu usava aquele que tem perninhas, né? Um pouquinho inteiro. Então eu pegava, sentava no chão com eles, botava no meu colo e dizia, para pegar o Dudu, que eu já conhecia, dar essa
está falando, mas já disse que eles nem olham para você. Você pode falar, não